os seus olhos. Você pode falar com o Senhor com uma consciência de que não existe mais uma inimizade entre você e Ele, de que não existe mais um abismo, uma distância, mas que em Cristo Jesus nós temos a liberdade para falar com aquilo que Paulo chama nas cartas de Abba Pai, Paizinho querido, o nosso Pai, aquele que supre todas as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos medos. Nós temos em Deus uma paternidade. Por isso eu queria dar a você esse tempo para você falar aquilo que você veio falar essa noite. Que você não ficasse olhando para um lado ou para o outro, mas que você mesmo se dirigisse ao seu Pai. Aquele que é eterno, aquele que é bom, aquele que é fiel, aquele que é justo. Aquele que, como Jesus certa vez orou e disse: Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Será que nós poderíamos orar com essa mesma consciência de que Deus, que é Pai, está te ouvindo? Obrigado, Jesus. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua morte e a sua ressurreição nos deu essa condição de sermos salvos, de sermos livres, de sermos filhos de Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra, pelo seu Espírito. Obrigado pela sua unção aqui em nosso meio, operando. O seu poder está disponível em nosso meio, operando, Pai. Nós confiamos no Senhor. Estamos aqui para te dar o nosso culto, para te entregar o nosso melhor, para te apresentar a nossa vida, para te consagrar o nosso tempo, Pai. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa entrega, da nossa adoração. Nós estamos aqui e o Senhor é o motivo do nosso encontro. O Senhor é o nosso Pai. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, dá uma glória a Deus bem forte, com toda a alegria do seu coração. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio essa noite. Você pode dizer para você mesmo: Deus é o meu Pai. Graças a Deus, Deus é o nosso Pai. Nós estamos aqui para adorar Ele, para dar o nosso culto, para fazer isso com toda a alegria, com toda a honra do nosso coração. Amém? Graça e paz. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Será que você pode conferir aí se o irmão está bem? Pergunte para ele: você está bem mesmo? Graças a Deus. Cadê os pais? Os pais vieram hoje, faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero te ver, muitos pais. Glória a Deus, parabéns para vocês. Eu queria, nessa data especial, Dia dos Pais, eu queria aqui também dizer isso a vocês. Parabéns pelo seu dia, parabéns pela sua data especial, parabéns pela responsabilidade que Deus te entregou, que você cumpra de forma eficaz. Certamente também Ele tem te dado ferramentas para isso. Parabéns pelo seu dia. Uma salva de palmas para todos os pais que estão aqui presentes. Glória a Deus. Dia especial. E nós temos um vídeo, inclusive, também para parabenizarmos os pais. Eu queria colocar aqui agora. Fica ligado aí, papai. Dizem que ser pai é proteger, mas ser pai é muito mais do que isso. É estar presente, é ensinar, é corrigir com amor, é permanecer, é entregar o tempo, o cuidado e o coração. Porque a verdadeira paternidade não é medida pelo que se conquista, mas pelo que se entrega. E quem escolhe entregar, deixa um amor que permanece. Parabéns aos pais mais uma vez. Eu queria também parabenizar aqueles que aniversariaram durante a semana, mas eu queria que você viesse aqui. Cadê os nossos aniversariantes? Você que fez aniversário de nascimento, de casamento, durante a semana, ou está fazendo hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Amém?
Glória a Deus. Estão vindo ali um time de mulheres. Glória a Deus. Vamos estender a nossa mão para cá. Vamos orar por essas mulheres valorosas que fizeram aniversário essa semana. Irmã Almira está fazendo aniversário hoje, né, irmã Almira? Parabéns pelo seu dia. Vamos orar por elas. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado delas até aqui. O Senhor tem conduzido a vida delas, a família, a casa delas até esse lugar, até o Senhor. O Senhor tem trazido para elas dias de realizações, mas nós sabemos, Pai, que há uma prosperidade, há um avanço, há um crescimento muito maior nessa nova estação. Que elas vivam e provem disso todos os dias. Nessa nova estação que seja marcada por realizações vindas da parte do Senhor, presentes até mesmo inesperados, Pai, que se manifeste na vida delas de forma abundante, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para elas. Tem um presente aí da nossa igreja para vocês. Vocês são dignas. Glória a Deus. Ontem à tarde nós estivemos aqui, tivemos batismo nas águas, foi um tempo maravilhoso. A gente tem um videozinho para mostrar para você aí dos nossos melhores momentos de ontem à tarde. Glória a Deus, irmãos, foi um tempo muito bom, recebemos uma palavra, um ensino maravilhoso da parte do Senhor, e como é bom a gente ver as instruções da palavra se cumprir nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Foi um tempo maravilhoso. Os irmãos venezuelanos estão aqui, pastor Danilo ministrou aqui a eles em espanhol, irmãos, foi bom demais. E ele disse que se tiver alguém americano que você quiser ministrar, pode trazer que nós vamos batizar, que ele fala também inglês. Foi maravilhoso, foi um tempo bom e de fato é muito bom a gente ver a palavra se cumprindo na vida dos nossos irmãos. Amém? Pode ser, você pode ministrar à vontade aí que a gente batiza aqui. Então o pastor Danilo, ele resolve tudo. Amém? Glória a Deus. O nosso Verbo News está pronto, tem muitas informações e programações importantes. Fica ligado aí para você não perder nada. Dia 9 de agosto, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar a sua relação com Deus, a desenvolver a sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. É amanhã, às 19 horas. Na terça é o retorno do Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina,
Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nessa sexta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir um dia de aula da matéria Escatologia com o professor e pastor Fábio Henrique Ribeiro. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nessa sexta, às 20 horas. Neste sábado acontecerá o Revival Fire, uma noite de muito louvor, unção e adoração. Você não pode ficar de fora. No mês de agosto, temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o dia Verbo da Vida de Missões. Vamos relembrar a história do nosso ministério e celebrar o que Deus tem feito. Fica ligado no que vem por aí. Guardados pelo seu obrigado. Não será que todos os nossos missionários Nous voulons les nations. Nous arrosons la terre avec nos prières. Wir beten dafür, dass sich Türen öffnen. Declaramos uma grande We pray for nations, peoples. Não estão sozinhos. Wir beten dafür, dass sich Türen öffnen und das Wort des Glaubens alle Nationen erreicht. ミッションは神の心の中で生まれました。 Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Il verbo de la vita va a tutte le nazioni. Nous arrosons la terre avec nos prières. Será com palavras persuasivas, mas com demonstração do Espírito e tudo. Prepare-se para viver um momento com a sua família da fé, que será inesquecível. Vem aí o Conviva, um evento que vai reunir toda a igreja no dia 29 de agosto. Desfrutaremos juntos de um dia inteiro de comunhão, lazer e de edificação. Para participar, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Contribua através do Pix teresina.aeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar a nossa visão, mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus.
Prepare-se para ser conduzido em uma jornada reveladora através das Escrituras sobre tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos. Este livro foi escrito para edificar a sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Mais detalhes, certamente tem um VC aí pertinho de você só precisa conhecer, amém? Então terça-feira, 20 horas, você já tem um encontro marcado com a palavra, então vá lá e leve alguém também. Eu quero reforçar sobre o nosso Conviva, que vai acontecer no dia 29 de agosto, é um tempo maravilhoso de comunhão que temos em toda a igreja. Você pode ir levar toda a sua família, inclusive existem condições especiais para uma família inteira. No final você pode saber mais detalhes sobre isso. Então dia 29, marca aí na sua agenda, faz a sua inscrição também com antecedência. A gente vai para um sítio, então acaba que nós temos vagas limitadas. Não deixa para o último dia, não deixa para a última hora, porque você pode ficar de fora, tá bom? Lá nós temos inclusive um futebol muito tranquilo. Você que é homem, pode levar a sua chuteira, já prepara aí para o dia 29. Nós vamos estar lá, vai ser um tempo maravilhoso de comunhão e de palavra também, porque ao final nós recebemos uma palavra que vem do Senhor e que é maravilhoso. É um dia excelente. Você já participou de algum Conviva? Os que não participaram, essa é a sua oportunidade, tá bom? Dia 29 estaremos lá em nome de Jesus. Eu quero também reforçar para você, principalmente aqueles que já são do ministério, da igreja Verbo da Vida, que no próximo domingo nós estaremos aqui festejando, né, o dia Verbo da Vida de Missões. Esse certamente é um dia especial no calendário do nosso ministério. É o dia que nós temos para relembrar a chegada da Palavra da Fé no Brasil, através da vida do pastor Bud, Mama Jane, e também no Piauí, que não é diferente. Nós vamos relembrar a chegada, também vamos celebrar a chegada do pastor Judivan, Rossano, pastor Fábio e Sameire também. Então é um dia para você que é do Verbo da Vida, vir e trazer também o máximo de pessoas que você puder, não só para o culto da noite, mas se organiza para vir aí, quem sabe, para os 3 cultos, porque nós vamos tratar e celebrar exatamente isso. Então essa é a raiz do seu ministério, isso deve estar no seu coração. É um dia de alegria para nós celebrarmos aquilo que nós temos vivido até aqui, tá bom? Domingo que vem temos esse encontro marcado. Vem aí para os 3 cultos. Eu quero logo te convidar para os 3 cultos, que certamente vai ser maravilhoso. Tudo certo? Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje pela primeira vez visitando a igreja Verbo Teresina. Faz um sinalzinho aí com a sua mão, nós queremos te conhecer. Glória a Deus, todos de casa. Então no domingo que vem a gente vai trazer esses visitantes para conhecer a palavra da fé. Amém, gente? Glória a Deus. E como falamos no começo, hoje é o dia dos pais. Diga parabéns, pais! Nós temos as melhores pessoas para trazer aqui uma homenagem. Eu queria chamar as nossas criancinhas. Elas certamente têm algo especial para falar aos pais, para parabenizá-los. Eu queria que as crianças viessem aqui. Vamos dar esse espaço para elas agora, em nome de Jesus. Amém, gente? Cadê as crianças? Glória a Deus. Lá vem as crianças, o espaço agora é delas.
churrasqueiros, cuida da saúde e do financeiro. Sempre está comigo, tudo que eu preciso, ele sempre faz. E não importa o problema, eu chamo meu papai. Ele é bom de bola, ele é engenheiro, sempre canta e ora, também é obreiro. Sempre está comigo, tudo que eu preciso, ele sempre faz. E não importa o problema, eu chamo meu papai. Mil canções, não falaria sobre todas as suas funções, mas às vezes tudo aquilo que ele quer fazer é dar uma relaxada assistindo TV. Eu sei que tudo que eu preciso, ele realiza. Pergunta pra sua mãe, às vezes ele terceiriza. Uma coisa é verdade, eu vim aqui pra dizer: todo dia é seu dia e eu amo você. Hey! Eu amo você. Pai, eu amo você. Pai, eu amo você. Pai, eu amo você. Ele é motorista, ele é churrasqueiro, cuida da saúde e do financeiro. Sempre está comigo, tudo que eu preciso, ele sempre faz. E não importa o problema, eu chamo meu papai. Ele é bom de bola, ele é engenheiro, sempre canta e toca, também é obreiro. Sempre está comigo, tudo que eu preciso, ele sempre faz. E não importa o problema, eu chamo meu papai. O meu pai é pai pra toda obra, tudo que eu preciso ele faz. Paz! Feliz Dia dos Pais. Pastor, muito obrigado por tudo que você faz por nós e o que você já fez. O Senhor cuida sempre da gente e faz tudo o que a gente precisa, né? E o Senhor é como um pai ensinando seus filhos ou um pastor cuidando das suas ovelhas. E muito obrigado por tudo. Nós te amamos. Boa noite. Hoje eu vim aqui para falar do nosso pastor, pai, e de quem tanto nós amamos. Que eu estava aqui pensando em 1 Pedro 5,2, estava falando sobre que o pastor apacenta as ovelhas de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor nos apacenta, nos cuida e nos guarda. Nós te agradecemos aqui e eu lhe agradeço por tudo. O departamento de música a nossa igreja também quer homenagear a todos os pais que aqui estão presentes, os pais da nossa igreja. Em especial, nós queremos também homenagear o senhor pastor
é o nosso pai espiritual, nós agradecemos pela sua vida. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama, a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, você me ensinou a amar o que Ele ama, a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. Departamento de Música do Brasil, obrigado, parabéns para eles também. Vocês viram que as crianças cantaram também, não importa qual seja o problema, eu chamo Pai, bom demais, coisa boa é ter Pai, glória a Deus. Eu queria também estender um pouco mais da nossa homenagem ao nosso pastor, eu queria que ele viesse aqui à frente, representando todos os pais, mas também sendo essa figura tão importante para nós, de cuidado, de zelo com a palavra, de instrução com a palavra. Eu queria chamar aqui a diretoria do Rema, que eles têm uma homenagem, algo para entregar, algo para dizer a respeito dessa paternidade que o pastor tem exercido tão bem para todos nós. Amém, gente? Hoje não. O ar aqui tá forte, vou tentar ser rápido, né, porque tá ventando muito aqui em cima. Mas, pastor, em nome do Rema, queremos
queremos honrar a sua vida, né? O Senhor que é o Pai espiritual do Rema, e nós reconhecemos que sem a sua paternidade, sem o seu cuidado, sem o seu zelo, o Rema não teria chegado e alcançado tantas vidas como tem acontecido. Isso graças à sua obediência, graças ao seu zelo, ao seu cuidado e à sua paternidade sobre o Rema. Então nós queremos estender isso a você e a toda a igreja e dizer quanto nós louvamos a Deus pela sua vida e como somos gratos e privilegiados de ter um Pai cuidando tão bem da gente. Então, muito obrigado por tudo. Receba essa semente como oferta de honra e parabéns. Glória a Deus. Eu queria também chamar aqui a diretoria da igreja. Viesse aqui, nós temos uma homenagem para fazer para o nosso pastor. Como ele mesmo diz, essa igreja tem diretoria. E ele exerce essa paternidade também, nos ensinando, nos instruindo, nos trazendo nortes importantes. Pastor Dantas tem algo para falar para o Senhor, nós temos algo também para lhe entregar. Glória a Deus, que bênção, né, pastor? Como é fácil falar sobre a sua paternidade, sobre a minha vida, né, em particular. E eu sei que assim como para mim, é assim para todas as pessoas da nossa igreja. Porque se tem uma palavra que pode lhe descrever, essa palavra certamente é pai, né? Hoje o Senhor é pai do Theo e nós somos muito felizes por isso. Mas o Senhor sempre foi e sempre será nosso pai espiritual. Sempre foi e sempre será aquele que cuida de nós, aquele que se preocupa, aquele que se ocupa em oração, né? E em aconselhar, em cuidar. E o Senhor tem feito isso também. E como eu sou grato a Deus pela sua vida, por sua paternidade, né? E que esse dia possa ser celebrado na sua vida muitas vezes ainda, porque certamente o Senhor é o Pai de todos nós, né? E o Senhor tem exercido isso muito bem, e eu quero declarar o Senhor colhendo infinitamente mais todo o cuidado que o Senhor tem implantado, dispensado aqui sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nós amamos o Senhor demais e queremos lhe presentear, né, nesse dia tão importante. E é isso, parabéns, feliz Dia dos Pais. Falar um pouco, né, a respeito desse dia. Aqui, pastor. Eita, Jesus. E aí, gente, vocês estão bem? Tudo em paz? Que bênção, né? É um dia muito especial para todos nós que somos pais. Só quem é pai sabe mesmo, né, o que é ser pai, a responsabilidade, o peso, mas também a alegria, a realização, a satisfação. E todos nós, homens, fomos chamados para ser pais. Ainda que você não tenha um filho biológico hoje, você tem um chamado divino, uma capacidade divina para ser pai. Talvez não seja um pai biológico ainda, mas Deus te chamou para ser um pai espiritual também. E você que é pai biológico, que já tem filhos, lembre-se disso. Você foi chamado para ser pai. Onde você estiver, você é um pai. Onde você estiver, você é um pai. Porque ser pai não é simplesmente colocar uma outra pessoa no mundo. Ser pai é uma capacidade divina. Ser pai é uma habilidade divina. E todos nós fomos chamados para ser pai. Sempre tem alguém que precisa da paternidade que nós temos. Então lembre-se disso. Você foi chamado para ser pai onde quer que você esteja. Lá no seu trabalho, na sua rua, na sua casa. Existem filhos espirituais, filhos ministeriais que você precisa gerar. Deus te fez com a capacidade de gerar vidas, sejam elas biológicas, sejam elas espirituais. Mas você que é um pai biológico, lembre-se que você tem uma responsabilidade de ser um exemplo para o seu filho. Lembre-se que você tem uma responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho. Significa que você não vai dizer para ele o que fazer, mas você vai mostrar para ele o que fazer com a sua vida. Então seja um exemplo, seja uma inspiração. Lembre-se que você tem um legado. Seu filho é a sua herança, seu filho é o seu legado. E os pais é quem tesouram para os filhos.
não é o filho que entesoura para o pai. Um filho entesourar para o pai é uma vergonha e uma desonra. Mas nós, como pais, nós temos a responsabilidade de entesourar para os nossos filhos. Entesourar o quê? Dinheiro, recursos, riquezas, mas também valores, princípios. Nós precisamos dar tesouros e deixar tesouros para os nossos filhos e para as próximas gerações. E nos lembremos nesse Dia dos Pais que nós temos um Pai que está acima de todos os pais. Ele que é chamado de o Pai das Luzes. Ele que é chamado de Abba Pai, Paizinho querido. Você tem um pai, lembre-se da sua paternidade. Talvez você tenha tido uma infância difícil, um pai ausente, ou talvez um pai presente, mas que gerou traumas em você, ou talvez você tenha tido um pai maravilhoso. Não importa como tenha sido seu pai, o que importa é que hoje você tem um pai espiritual lá no céu, que cuida de você e que exerce uma paternidade perfeita e plena. Um pai que nunca te desampara, nunca te abandona, um pai que cuida de você, que supre cada uma das suas necessidades, que acima de tudo é um exemplo para você seguir. Então, deixa os traumas de lado, deixa os problemas de lado e lembre-se do novo nascimento. Você é uma nova criatura, você pertence a um novo reino e você tem uma nova paternidade. Se agarre com isso e avance no Senhor. Amo vocês, muito obrigado pelas homenagens, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de ter filhos tão maravilhosos. Eu fui chamado para ser pai, amém? Biológico, pai do Theo, mas também pai de multidões de pessoas. E eu tive o privilégio, irmãos, de ter filhos maravilhosos, cada um de vocês. Eu amo vocês intensamente. Que Deus continue abençoando e prosperando sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, estender para cá a sua mão. Vamos orar por aquele que certamente tantas vezes, se ajoelha e ora por nós. Eu gosto muito daquela oração que Paulo faz. E ele diz, olha, por essa causa eu dobro os meus joelhos diante do Pai, E certamente o pastor é isso. É alguém que dobra os seus joelhos tantas vezes diante de Deus para pedir por nós, para orar por nós, orar por as pessoas que estão lá fora. Esse é o exercício do ministério do pastor e nós sabemos que o pastor faz isso também, todos os dias. Nós somos muito gratos, Senhor, pastor, pela sua vida. Estenda para cá a sua mão, vamos orar por ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Fábio. Obrigado porque o Senhor tem conduzido também até aqui, dando a ele força, sabedoria, vigor, habilidades, ferramentas. Nós somos muito gratos, Senhor, por essa paternidade tão bem exercida. Que o Senhor dê a ele anos de vida e paz. Que o Senhor dê a ele, Pai, refrigério em áreas, consolo em áreas da sua vida, caso necessário. Que o Senhor dê a ele todos os dias força para seguir firme o seu ministério. Nós declaramos que ele vai crescer ainda mais, prosperar ainda mais em todos os aspectos da sua vida. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pelo pastor Fábio. Honramos o cuidado, o amor que o Senhor dispensa às nossas vidas por meio da vida dele. Muito obrigado, Senhor, que ele vive intensamente os seus planos e os seus dias para a vida dele. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o pastor. É bom. Podem sentar, vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Esse que também é um momento de muita alegria para nós, porque nós estamos crescendo e aprendendo a respeito desse assunto que de repente o mundo bagunçou o conceito, mas que por meio da palavra nós podemos aprender a viver e a nos alegrarmos por essa oportunidade. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Prepare aí a sua oferta, seja por meio do seu aplicativo. Abra aí o seu aplicativo, a sua carteira. Abra também a sua Bíblia, tá? Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Filho meu, tem filho aqui? Diga, Deus é Pai. Ele está falando comigo. A palavra diz: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Portanto, eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão
plena prosperidade e paz. Como eu faço para seguir essa instrução do Senhor que está no versículo 1, que ele diz que eu não devo esquecer as ordenanças que ele nos traz. Daí o versículo 9 nos diz algo maravilhoso. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honrar o Senhor é eu mesmo me fazer lembrar daquilo que ele me ordenou, daquilo que ele me ensinou, daquilo que a palavra tem como instrução. Dizimar, ofertar, nunca pode ser para mim um peso e para você um peso ou um motivo de tristeza. Pelo contrário, o que é isso? É um ato de lembrança. Eu estou adorando ao Senhor, mas eu mesmo estou lembrando aquilo que ele me instrui pela sua palavra. Amém? Você pode separar aí os seus dízimos, as suas ofertas. Você pode fazer isso por meio do envelope ou do Pix que está aqui atrás, ou das maquinetas. As tesoureiras estão lá posicionadas, elas vão te ajudar. Você pode usar cartão de crédito ou de débito. Fique à vontade para honrar o Senhor com os seus bens, sabendo que ele é digno da nossa entrega, sabendo que ele é o autor de tudo aquilo que você tem recebido, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar a sua mão ou o seu envelope, se você fez pelo meio tradicional. Vamos orar e consagrar o Senhor antes da nossa entrega. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender pela sua palavra a respeito desse assunto tão importante, Senhor. Nós estamos aqui essa noite para te entregar a honra, fazendo com alegria, com devoção, como um objeto de culto ao Senhor. Damos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, com toda a alegria do nosso coração, crendo que do Senhor, que é o nosso Pai, sempre haverá multiplicação. Em nome de Jesus. Pode vir, querido, com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você diz, eu acredito. Você diz, está fé. Você diz, eu acredito. Você diz, está fé. Você diz, eu acredito. Você diz, está fé. Você disse
palavra, nós cremos naquilo que o Senhor disse. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor disse algo a respeito do nosso futuro ou do nosso presente, nós cremos, Pai, que é assim como o Senhor falou. Como a Tua palavra diz, assim é. Como a Tua palavra diz, assim é. Ainda que hajam impossíveis, ainda que hajam impossibilidades humanas, nós cremos na Tua possibilidade de operar e de agir em nosso favor. Sabe, irmão, talvez você chegou aqui e existem na sua vida lacunas de impossibilidades. Talvez você está vivendo agora mesmo algo que para você parece impossível de resolver. Talvez não está ao teu alcance, a tua mão não pode resolver. Mas uma coisa eu tenho aprendido: a boa mão do Senhor está sobre nós. E aquilo que a sua mão não pode fazer, aquilo que a sua mão não pode tocar, aquilo que a sua mão não pode operar, aquilo que a sua mão não pode alterar, a mão poderosa do Senhor pode operar, pode fazer, pode tocar, pode chegar, pode alcançar, pode reverter, pode transformar. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, se você chegou nesse lugar nessa noite, no Dia dos Pais, você veio para receber do seu Pai o cuidado necessário. Você veio para receber do seu Pai a solução esperada. Você veio para receber do seu Pai a solução inesperada, talvez. Mas o Senhor está agindo agora mesmo em teu favor. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que quebra cadeias, o Deus que move montanhas, o Deus que abre as águas do mar, o Deus que faz o povo passar a pé seco no rio, o Deus que transforma noite em dia, dia em noite, o Deus que faz soprar aquilo que é necessário sobre a sua vida. E esse é o seu Pai. Ele não te abandonou, Ele não te abandona jamais, ainda que alguém possa esquecer. E a Bíblia diz que até mesmo a mãe, se ela viesse a esquecer o filho que ela trouxe a nascer, o Senhor todavia não, Ele jamais se esqueceria de você. Deus é o seu Pai, Ele não te abandonou, Ele não está sem te dar assistência agora, pelo contrário, Ele está agora mesmo providenciando o cuidado necessário para a tua vida. Tudo o que você precisa, tudo o que você almeja, tudo o que você espera, você vai encontrar nos braços do seu Pai. Na mão do Senhor existem bens, existe honra, existe vida, existe riqueza. Ele é aquele que quer te dar tudo o que é necessário para que você tenha uma boa vida aqui na terra. Receba nessa noite do cuidado do seu Pai, do cuidado do seu Deus, daquele que tem palavra, daquele que não mente, daquele que não se arrepende, daquele que é fiel, daquele que é todo poderoso, daquele que é bom todos os dias. Receba nessa noite aquilo que você tem esperado do seu Pai. Ainda que um pai possa fracassar e frustrar a tua expectativa naturalmente falando, o Senhor não é assim. O Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre fiel, o Senhor não falha jamais. Ele cumpre e vela por cumprir a sua palavra. Havendo Ele prometido, Ele não voltará atrás. Havendo Ele falado, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele falou. Deus não volta atrás, irmão. Se Ele disse, você pode crer. Se Ele falou, você pode acreditar. Você pode descansar. Você pode confiar. É segurança para você confiar nele. É seguro. Se um dia você foi maltratado por um pai, se um dia você foi abusado por um pai, eu quero te dizer, o teu Pai Celestial não é assim. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. E tem dias que Ele exagera na sua bondade. Ei, fique pronto para o exagero da bondade de Deus sobre a sua vida, para um derramar poderoso sobre você, sobre a sua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Fica pronto para isso, meu irmão. Levante bem alto seus braços, como quem vai receber algo do seu Pai. Diga: Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está agindo em meu favor, porque o Senhor está cuidando da minha vida,
porque o Senhor está resolvendo todas as minhas causas, as coisas possíveis e impossíveis. O Senhor está cuidando da mim. Eu posso confiar em Ti. E eu decido nessa noite descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor já começou algo grandioso nesse lugar. Nós estamos aqui para Te dar o nosso melhor, para receber com alegria, com mansidão a palavra que será em nós implantada. Nós já Te damos desde agora toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido a Ti, porque só o Senhor é digno. É por isso que nós já fazemos isso nessa noite. No nome poderoso de Jesus. Você crê nisso também? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco aí, irmão. Obrigada, gente. Pode sentar. Que bênção, coisa gloriosa. Que dia louvável o Senhor preparou para nós, irmãos. Talvez você pense, ou por um instante você fique entristecido com essa data. Mas eu quero que você saia nessa noite, desse lugar, com o coração cheio de alegria, porque você vai aprender ainda mais sobre quem é Deus para você. Amém? Eu quero começar logo falando algo que é um aviso bem importante, talvez você viu aí no Verbo News, sobre o retorno dos VCs nessa semana. E eu quero reforçar aqui, a pedido do nosso pastor, que os VCs, eles retornam agora terça-feira. Então, se você já fazia parte do VC, essa é a hora de retornar para o seu VC. Se você ainda não fazia parte, é a hora de você começar a ser parte, ser membro de um VC. Você precisa estar inserido nessa visão, que ali você vai receber cuidado de perto, você vai ter a oportunidade de crescer, de edificar-se e também edificar a outros. É um lugar para você ter comunhão, se fortalecer, ser fortalecido, mas também fortalecer a outros. É um lugar para compartilhar, para ter essa troca tão preciosa. Então, se você não sabia ou não estava atento a essa informação quando ela passou, fica atento, porque terça agora já é o retorno. Procura o VC mais próximo da sua casa. Se você tiver dúvidas sobre os VCs, procura o pastor William ao final do culto e você vai poder fazer parte dessa visão tão preciosa que o Senhor preparou para nós, para essa igreja, e que tem dado tão certo, irmãos. Tem pessoas sendo agregadas ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, graças a essa visão poderosa que é a gente se reunir nas nossas casas toda semana, tendo a oportunidade de estar reunido orando, ouvindo a palavra, tendo comunhão uns com os outros. Algo sobrenatural está acontecendo através dos VCs e você precisa fazer parte disso. Amém, gente? Então, dito isso, então posso continuar aqui com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite. Eu queria já desde agora honrar, homenagear todos os papais, não é? Nesse Dia dos Pais, é impossível a gente vir aqui à frente e não falar sobre os pais que estão aqui presentes. Eu preciso dar a você a honra que é devida, porque é um papel tão especial, é um papel tão importante dentro do lar, dentro da família, mas também dentro da sociedade, irmãos, que Deus decidiu se identificar conosco como nosso pai. Deus poderia ser qualquer outra coisa para nós, mas Ele escolheu ser o nosso pai. Ele escolheu cada um de nós para sermos seus filhos e Ele é o nosso maior referencial de paternidade. Então, se você está aqui e é pai, olha para o seu Pai Celeste, porque lá você vai encontrar todas as referências, todas as necessidades supridas para você também ser um bom pai. E se você, por alguma razão, não tem pai, porque ele, por um acaso, já faleceu, já partiu, você não conheceu, ou talvez você não teve ninguém que assumiu esse papel na tua vida para ser e exercer a paternidade para contigo, eu quero te dizer, você tem um pai que é totalmente bom, o seu pai é o Senhor, Deus da terra e do céu. Amém? E eu quero homenagear aqui primeiramente o meu pai, porque se não fosse ele eu não estaria nessa vida, não é? Afinal de contas foi por meio dele, da minha mãe que eu fui gerada, que provavelmente ele está agora aí acompanhando, assistindo a esse culto através da internet, enquanto eles estão lá em Fortaleza. Então, pai, muito obrigada por ser para mim um referencial tão alto, uma referência tão boa, tão importante, um modelo de pai, sendo não somente o meu pai, mas também pai dos meus irmãos, não é? Eu pude ver o Senhor fazer o melhor para ser o melhor pai para a gente aqui nessa terra. Eu pude aprender sobre caráter, sobre integridade, sobre amor, sobre perseverança, sobre paciência e tantas outras coisas através da paternidade que o Senhor exerceu para comigo. Então, muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Eu amo o Senhor demais e eu desejo ter essa data ainda muitas vezes repetida, podendo celebrar com o Senhor aqui nessa terra. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o meu papai? Te amo, seu Francisco. Também quero aproveitar e não posso deixar de maneira nenhuma de honrar o meu marido, que é o seu pastor, mas ele também é o meu marido, não é?
Ele é um maior referencial de pai que eu tenho perto da minha vida hoje. Eu tenho o privilégio não só de tê-lo como meu esposo, eu posso homenageá-lo, honrá-lo nessa noite aqui, amor. Não só como sua esposa, mas também como diretora do Rema, como a diretoria veio aqui, como vice-presidente na diretoria da igreja, e acima de tudo, como sua esposa, sua companheira, sua parceira de vida, que te conhece lá desde a adolescência, aqueles 2 meninos, 2 adolescentes, até os dias de hoje eu posso dar testemunho. Como você mesmo disse um dia, isso nunca mais saiu do meu coração, da minha mente. Você nasceu para ser pai, você é pai de muitas gerações. Muito antes do Theo vir, você já era um excelente pai, um referencial de pai maravilhoso. E eu fico muito grata, muito feliz de ver os nossos filhos, né, espirituais aqui na igreja, aqueles que estão distantes, seus filhos que você teve na fé, aqueles que foram seus filhos ministerialmente também, podendo te honrar, cumprindo o que a Bíblia diz. Honra o teu pai. Eu vejo eles te honrando porque eles têm aprendido com você a honrar, acima de tudo, o nosso Pai Celestial. E eu vejo isso, e eu não posso deixar de falar sobre isso nessa noite, não é? Sobre como é importante, como é bom, como é grato para o meu coração vê-los cumprindo esse versículo e também vendo o Theo, já de agora, sendo esse filho honroso para com você, porque tem aprendido, acima de tudo, com você sobre o que é honrar e ser honrado. Né? Como é bom ver você exercendo seu papel, realizado todos os dias, cuidando do Theo. Né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, é uma missão árdua, um desafio tão grande. Exercer a paternidade para com alguém tão pequenininho e, ao mesmo tempo, ser o pai de tantas pessoas que já são crescidas, já foram educadas, ensinadas. Mas eu vejo todos os dias você tendo grandes oportunidades e criando oportunidades de exercer essa paternidade. Cuidando, zelando, dando conselhos, auxiliando, socorrendo, oferecendo dos seus recursos dos mais diversos para atender a um filho que se manifesta, acima de tudo, um filho de Deus, mas também que se aparece para você como um filho seu, espiritualmente falando. Então, eu sou grata ao Senhor de poder contemplar isso todos os dias e de ver a sua alegria em exercer aquilo que o Senhor te deu como propósito. Eu te amo e o meu desejo é que muitos homens possam ser influenciados e inspirados pela tua paternidade todos os dias, viu? É isso. Feliz Dia dos Pais. Então, gente, já que a gente está falando sobre o Dia dos Pais, agora eu posso voltar a falar com você, depois que eu falei com meu marido? Vamos falar, então, sobre paternidade à luz da palavra. Amém? Não podemos fugir desse tema nessa noite. Talvez você veja e ficou pensando assim, meu Deus, hoje é Dia dos Pais, né? É um dia duro para mim, eu tenho saudade do meu pai, ou então eu tive muitos traumas com o meu pai, ou então você sequer teve a oportunidade de conhecer um pai. Talvez você não tenha um nome na sua identidade de um homem que deveria ter sido homem, quando te gerou e que também deveria ter sido homem para te reconhecer, mas nós não podemos fugir desse tema por causa das nossas experiências boas ou ruins, porque biblicamente falando, paternidade é algo que o Senhor gerou e que Ele criou para nós vivermos aqui na terra também. Não só para Ele exercer para conosco, mas também para aqueles que são homens do sexo masculino. É muito importante a gente dizer hoje isso, não é? Faz-se necessário. Eles também possam ter em Deus um referencial de como exercer o papel que o Senhor os designou para cumprir. Biblicamente, irmãos, eu sei que existem hoje muitas vertentes diferentes e o mundo está tentando cada vez mais distorcer as coisas. E é assim mesmo, fique tranquilo, porque a tendência é piorar, mas graças a Deus que a gente vai sair daqui. Amém? Então, assim, biblicamente, apesar do mundo fazer muitos malabarismos, muitas manobras no sentido de distorcer estas coisas, biblicamente um pai é a pessoa do sexo masculino, tá? É importante a gente dizer isso. É alguém que tem pelo menos um gerado ou um adotado. Porque na Bíblia existem pais adotivos que se demonstram também pelas histórias contadas nas Escrituras. Não é? É alguém que teve ali um filho gerado por si ou adotado por si mesmo. Na Bíblia não tem nenhuma mulher sendo chamada de pai. Alguém pode dizer um amém por isso? Nenhuma mulher na Bíblia é chamada de pai. Eu sei que existem muitas mulheres, e principalmente hoje, na sociedade que nós vivemos já desde umas décadas aí para trás, a gente tem muitas mulheres se desdobrando nas suas atividades, sendo mães sozinhas, mães solo, como se diz, e exercendo ali o papel, como algumas pessoas gostam até de falar, de pães, não é? De mãe e pai ao mesmo tempo. Mas, irmãos, a Bíblia não vai nos dar um exemplo de uma mulher sendo chamada de pai em momento algum, historicamente, teologicamente,
biologicamente nós não temos essa base, e por isso nós entendemos que o papel de pai, nós só encontramos na Bíblia exercido por pessoas do sexo masculino, por homens que se fizeram pais, naturalmente gerando ou adotando, gerando no seu coração aquele filho a quem decidiu acolher e amar. Então, se duas mulheres hoje decidissem, naturalmente falando, né, na sociedade existe isso acontecendo, nós não podemos também fechar os nossos olhos diante dessa realidade. Se duas mulheres decidem adotar uma criança, elas podem sim ser chamadas de mãe. Algumas vão ser chamadas de duas mães, vão dizer que são duas mães, porque afinal de contas elas decidiram ali ter um filho, uma criança, e criar e cuidar dessa criança, mas elas mesmas exercendo esses papéis, elas não vão dar o suprimento paterno que é necessário para aquelas crianças viverem e experimentarem, porque pai só pode ser aquele que de fato é pai. Não é? Uma mãe não tem poder e capacidade de ser pai. A mãe é a mãe, o pai é o pai, e isso é impressionantemente necessário dizer nos dias atuais. Porque a gente tem visto cada vez mais famílias sendo formuladas de maneiras distintas do padrão bíblico, do padrão que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas mesmo que se uma mulher ela quisesse se vestir de homem, uma mulher quisesse se identificar como homem, se uma mulher quisesse fazer o papel de homem, de pai dentro de um lar, ainda assim, cientificamente, biblicamente, é impossível que uma mulher seja pai. O pai é um papel que Deus designou exclusivamente para os homens, para aqueles que foram criados, gerados à sua imagem e sua semelhança. A Bíblia diz, eu gostaria que você abrisse aí comigo em Gênesis no capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Verso 27. Diz a palavra de Deus que criou Deus. Quem fez, gente? Quem foi que criou? Deus criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, ou criou, perdão, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. E ainda que uma pessoa modificada geneticamente, externamente, ela tenha membros amputados, ainda assim ela não poderá ser modificada na sua essência, gerada e criada por Deus, porque Deus criou homem e mulher. Eu sei, eu não estou a par de todos os assuntos relacionados a esse tema que tem sido falado aí por fora, mas também não estou alheia ao que está acontecendo aí fora. E de qualquer modo, mesmo que nós estivéssemos profundamente a par, ou totalmente alheios do que está acontecendo, nós temos a palavra de Deus para ser o nosso norte, a nossa bússola, o nosso orientador, o nosso manual. Olhando para ela, a gente já tem como ter todas as formas de conhecimento necessárias. Eu não posso fugir dessa verdade, irmãos, a verdade é a palavra, e ela não muda, ela não falha, ela não tem variações, ela não tem nada a ser acrescentado, nada a ser atualizado. A Bíblia, ela é o que é, ela é a verdade segundo a ótica de Deus. Também deve ser segundo a nossa ótica. Amém? O que eu vou falar hoje, falando sobre esse aspecto da paternidade à luz da palavra, deve ser recebido basicamente por 3 abordagens distintas, diferentes. A gente precisa entender que existe uma paternidade divina, à luz da palavra de Deus. Essa paternidade é a paternidade de Deus para conosco. Existe uma outra abordagem diferente, que é a segunda, que é a abordagem da paternidade espiritual à luz da palavra de Deus. O que é a paternidade espiritual? É a paternidade que nós podemos exercer como pais espirituais para com filhos gerados espiritualmente. Pessoas que nascem de novo através de nós, pessoas que são conduzidas ao arrependimento e à conversão através das nossas vidas. Essas pessoas se tornam filhos espirituais e assim é possível exercer também o papel de pai espiritual. E a terceira abordagem, que a gente também precisa considerar ouvindo essa mensagem de hoje, é a paternidade biológica, que é a paternidade fisiológica, basicamente, a paternidade de pais naturais para com seus filhos. E aqui eu quero incluir dentro dessa paternidade biológica a paternidade também que é feita segundo o coração, não é? Que a dos pais adotivos, os pais de adoção, aqueles que decidiram amar e gerar os seus filhos muito antes, talvez, até de conhecê-los. Não é? Eu costumo dizer que os filhos eles não são gerados no nosso ventre materno, não são gerados nas entranhas dos seus pais, mas os filhos eles são
gerados primeiramente no nosso coração. Há dentro de nós um desejo, há dentro de nós ali um despertamento que vem ou antes de sermos e de sabermos que somos pais, ou depois, logo depois que nós sabemos, descobrimos que somos pais. Não é? Pais inclui aqui pai e mãe. Mas pais naturais, tanto biológicos, adotivos, espirituais, a gente também tem os pais ministeriais, não é? Que são aqueles que não nos geraram na nossa experiência do novo nascimento, mas foram pais que nos acolheram, nos cuidaram, nos ensinaram, nos instruíram, acreditaram em nós, nos conduziram na nossa vida, na nossa carreira cristã, na nossa carreira ministerial, não é? Por exemplo, nós temos como pais nossos espirituais as pessoas que nos geraram no novo nascimento. São pessoas que hoje a gente nem tem contato. Eu mesma nem tenho contato com essas pessoas praticamente. Mas nós temos pais ministeriais, como o pastor Judivan e Rossana, não é? Que acreditaram em nós, que nos deram conselhos, que nos deram o crédito necessário e que nos impulsionaram a viver aquilo que o Senhor tinha nos chamado a viver. Então, existem esses aspectos, essas abordagens da paternidade que a gente precisa considerar. Você está conseguindo compreender? Mas é interessante e curioso que antes da gente compreender cada uma dessas abordagens diferentes, a gente precisa olhar para o que a própria Bíblia nos ensina diretamente. Jesus, ele fez questão de nos apresentar Deus como Pai. Ele não só se apresentou como sendo o Filho de Deus, mas ele também quis apresentar Deus como nosso Pai, para que nós compreendêssemos com ele e aprendêssemos dele sobre esses aspectos, essas abordagens da paternidade. A paternidade espiritual, a paternidade divina e a paternidade biológica. Nós podemos aprender com Jesus, porque ele mostrava quem era o Pai. Lembra que, inclusive, os discípulos falaram para ele, e ele disse assim, vocês falam, mostra-nos o Pai, como é que vocês vêm pedir para mostrar a vocês o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não tinha mais necessidade de mostrar visivelmente o Pai, porque ele era a imagem, a perfeita imagem do Deus, ele era a exata imagem, ele era a impressão e a expressão exata do ser divino. Jesus veio na terra mostrar para nós quem era Deus, para que assim também nós pudéssemos conhecê-lo como nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Você pode dizer comigo assim, Deus é o meu Pai? Como isso se mostra? Mateus capítulo 6, no verso 9, a Bíblia diz assim, Jesus vai ensinar sobre a oração, como ela deve ser feita, ele está dando um modelo de oração, ele está mostrando como é que se deve prosseguir quando quer fazer uma oração ao Senhor. Isso foi feito, tornou-se uma oração repetitiva, não é? As pessoas entenderam isso e fizeram disso uma reza, mas o que Jesus estava querendo apresentar aqui nessa passagem era um modelo, uma forma. Como é a fórmula da oração? Então, Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos e assim ele também nos apresenta algo novo, até então não visto. Jesus vai falar com Deus não como só o Senhor, o Adonai, o Jeová. Ele vai chamar Deus de Pai. Ele diz, Pai nosso, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus está ensinando, olha, quando vocês forem orar, vocês não vão ter um relacionamento distante para com o Senhor. Vocês não vão tratá-lo como juiz. É tão interessante, irmãos. Eu fico pensando, meditando sobre isso, e eu penso, Jesus não apresenta o Pai, nesse momento, Deus, como nosso juiz. Ele não diz assim, juiz nosso. Ele não diz general nosso. Ele não diz Senhor nosso. Ele diz Pai nosso. Ele vai apresentar o Senhor como nosso Pai, trazendo essa relação para algo íntimo, algo próximo, algo que está ali familiar, embora respeitosamente, não se desconsiderando, não deixando de ser reverente, mas considerando a aproximação que isso traz, a intimidade que isso gera. Não é alguém distante, é alguém que é o nosso Pai. Qual a figura que Jesus queria mostrar nesse instante? Ele queria mostrar que existia um ser divino que não era para conosco somente o juiz, somente o Criador dos céus e a terra, o soberano, altíssimo, supremo, maravilhoso. Não, mas ele queria dizer, olha, é o nosso Pai. Você tem um Pai. Como quando você vai orar, você não precisa fazer toda essa liturgia, todo esse negócio para falar com Deus. Porque quando você vai falar com o seu Pai natural, o seu Pai terreno, você não vai chegar, ó soberano, altíssimo, supremo, sublime, majestoso, homem desta casa, criador de todos nós, aquele que nos gerou primeiro, o homem de todos os homens, o maravilhoso de todos os maravilhosos. Agora eu entro na tua presença para te pedir carinhosamente e encarecidamente R$10. Ninguém faz isso.
Porque nós temos intimidade com o Pai. Nós falamos como quem conhece, nós falamos como quem se relaciona, como quem tem comunhão, como quem tem tudo em comum. Pai, eu estou precisando de tal coisa. Pai, eu quero ajuda nisso. Pai, como eu faço isso? Pai, por onde eu vou agora? Nós falamos assim com o nosso Pai. Por isso Jesus apresenta, olha, Ele é o Pai nosso, é a paternidade divina, nos sendo apresentada, a primeira abordagem que eu falei, a paternidade divina nos sendo apresentada pelo próprio Cristo, o Filho de Deus, que não era único filho depois da sua ressurreição, era único filho antes de sua morte e sua ressurreição, mas se tornou agora o nosso irmão mais velho, o primogênito, o mais velho de muitos. Agora, irmãos, aquilo que Jesus apresentava-se sendo para com Deus, também nós o somos. Nós somos filhos. Tem gente que pensa assim, mas Jesus fez o que fez, Jesus foi como foi, porque ele era filho de Deus. E nós somos filhos de quem? De chocadeira? Não, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos. Nós vamos descobrir aqui um pouco mais sobre isso. Mas olhando para isso, a gente vê, é tão interessante, irmãos, eu não sei se você conhece esse dado, mas no Brasil, a cada 4 minutos, uma criança é adotada. Se passarmos aqui 40 minutos, 10 crianças vão ter os seus processos de adoção sendo agilizados, atualizados e liberados. É um dado muito importante. Ainda é muito pequeno esse número, ainda é um número muito baixo. Poderia ser maior se não fosse tão burocrático, passar pelo mecanismo da adoção. Mas no Brasil, a cada 4 minutos, uma criança é adotada. E ali, a força de um papel que a justiça libera, ela diz e ela torna alguém filho legitimamente de um casal. Um papel, no Brasil, é suficiente para dizer que uma pessoa que foi gerada por um outro casal, que ela conhecendo ou não esse casal tendo condições ou não de criá-la, não se sabe a história daquilo ali, mas uma coisa se sabe, se aquela criança tem um papel liberado, ela passa agora a ser conhecida e reconhecida juridicamente, legitimamente, como uma filha ou um filho daquele casal que decidiu acolhê-la, que decidiu amá-la, que decidiu adotá-la. Isso mostra que ainda que não tenha sido gerado diretamente por aquele casal, quanto mais aquele papel é liberado, mais força aquela instrução nova tem. Aquela criança, aquela pessoa, agora é filha de um outro casal que não foi o que lhe gerou. Aquele casal que não gerou, agora é o pai, é a mãe daquela criança que ali foi estabelecida juridicamente para ser a sua filha. Por que eu estou dizendo isso? Porque um único papel, consegue dar a essa criança o direito de filha, dá a ela a filiação e dá a esse casal a condição de serem pais. Irmãos, quanto mais esse papel ou aquilo que está escrito nesse dispositivo que você carrega, a sua Bíblia, quanto mais ela tem força de dizer que você é filho ou filha de Deus. Se um papel humano assinado, liberado, inspirado humanamente para ser escrito, para ser divulgado, para ser impresso, ele tem a força de tornar alguém filho de um casal, quanto mais a palavra de Deus nos torna filhos de Deus. Tem gente que acredita, sim, que quando alguém é adotado, que tem um papel da justiça, que liberou para ser adotada aquela criança por um casal, agora aquele menino, aquela menina é filha ou é filho daquele casal. A pessoa acredita, tem força, é filho deles, não importa se foi adotado, se foi de sangue, é filho. Não é? Se a gente emite uma certidão de nascimento do filho que a gente gerou, que tem ali a consanguinidade conosco, a gente diz, olha, ele agora é o nosso filho, todo mundo reconhece que aquele papel ele é o suficiente para dizer que aquela pessoa é filha daquele casal. Agora imagine quanto mais, irmãos, tem pessoas que acreditam nisso, mas não acreditam no que a palavra de Deus diz, que nós nos tornamos filhos de Deus. Ei, irmão, você é filho de Deus, Deus é o seu pai, ponto final. Eu quero que você compreenda nessa noite que não importa qual tenha sido o teu passado, não importa qual seja o teu presente agora, quais foram as tuas experiências, se você é carente, se você é suprido, se você teve pai bom, se você teve pai mau, se você não teve pai de jeito nenhum, você tem um pai, ele é Deus e ele ama você. Esse não deve ser um dia triste para você que passa pelo luto, não deve ser um dia triste para você que passa pelas lembranças ruins do passado. Esse deve ser um dia de alegria, porque agora você tem um pai. Eu não digo com isso, irmãos, que Deus vai substituir o lugar de um pai biológico, de um pai físico aqui, um pai natural. Deus não está para substituir isso, Deus está para nos mostrar que existe um amor que é ainda mais sublime.
Esse amor vai muito além. A capacidade de Deus de nos cuidar, de nos amar, de nos suprir é muito maior, de nos proteger, de prover para nós tudo o que é necessário, é muito maior do que qualquer homem, ser humano possa nos dar enquanto nossos pais. Não importa quais tenham sido os traumas. Eu não sou um bom pai ou eu não sou um bom marido. É porque eu não tive pai. Ei, você tem um pai, você tem o Senhor. Diga a ele, pai, me ensine a ser pai. Pai, me ensine a ser marido. Pai, me ensine a ser homem. Ele vai te ensinar. Não tem desculpas para nós depois que nós conhecemos a Deus como nosso pai. Nós não precisamos ficar sofridos, vitimizados. Nós fomos feitos filhos dele. Nós temos ele como nosso pai. A Bíblia diz em Gálatas 3, você nem precisa abrir, nos versos 25 e nos versos 26 diz: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus. Não é algo inventado, é algo dito pela força de um papel que vai além de uma certidão que é emitida na justiça. Ou de um documento que é emitido em cartório. É muito além, irmãos. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 4 até o 7. Esse eu quero que você abra aí comigo, por favor. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4. Diz, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus para nós também nos tornarmos seus filhos. Deus pagou o preço com o único para que nós pudéssemos ser colhidos como uma numerosa multidão. A Bíblia fala, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, ou seja, paizinho, de sorte que já não és escravo, você não é apenas servo de Deus, você não é escravo de Deus, você agora é filho, e sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Você vive de herança, meu irmão. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso sobre a terra e sobre os céus. Ele é aquele que te supre, Ele é o que provê, Ele é o que te protege. Ei, quantos de vocês aqui nesse lugar têm filhos e esses filhos já erraram? Você nunca jogou fora esse filho, você nunca lançou esse filho fora, você não pegou um filho. Eu tenho um filho que ainda é pequeno, ele ainda está passando pela fase do desfraude. Meu filho, quando faz alguma coisa e suja a fralda, irmão, eu não pego o menino e jogo dentro da lata do lixo. Eu pego a fralda, eu pego a besteira que ele fez, eu pego a sujeira que ele fez, eu pego o problema que ele causou e eu jogo fora o problema e eu limpo o menino e digo, vá lá, meu filho, sujar de novo. Eu lembro quando ele era bebezinho, recém-nascido, aquela fase onde o intestino ainda está no processo, todo o sistema digestivo ainda está no processo de adaptação. A criança sofre de isquesia, de cólica, de um monte de outras coisas, refluxo, pode acontecer um monte de coisa com a criança recém-nascida. E o Theo bebezinho, ele, graças a Deus, sempre foi muito saudável. Mas ele tinha desconforto abdominal, ele nunca teve cólica, porque eu criei, eu declarei antes dele nascer, ele nunca vai ter cólica, ele vai dormir bem, ele vai mamar bem. Eu falava tudo isso, e assim como eu falava, assim também foi. Mas ele tinha uma coisa que o médico descrevia como disquesia nos primeiros dias. Então ele ficava com desconforto intestinal. E eu não sabia nem o que era isso quando eu estava grávida, porque se eu soubesse eu já tinha anulado aquilo antes dele nascer. Fica a dica para você que vai ser mãe ou que já é. Né? Aquilo que você diz é o que você vai gerar para o seu filho viver. Então, naquela ocasião, ele sofria desses desconfortos. Irmãos, era tão interessante que quando o menino fazia cocô, o número 2, a gente ficava feliz, celebrava. Isso, meu filho, vá, você consegue. Mesmo quando ele fazia aquilo que é um incômodo para uns, aquilo que gera nojo em alguns, para a gente que é pai, para a gente que é mãe, quando ele conseguia fazer aquilo porque era um alívio para ele, a gente dizia, que bom, ainda bem que agora deu certo. O que eu quero dizer para você com esse exemplo tão claro e tão simples, é que assim como alguém, naturalmente falando, que é gerado por nós, mesmo quando faz uma bobagem, mesmo quando faz uma sujeira, mesmo quando aquilo nos dá trabalho, a gente ainda ama, a gente ainda quer cuidar, a gente ainda vai limpar, a gente ainda vai dar crédito, a gente ainda vai impulsionar. Quanto mais Deus, o seu Pai, não fica pensando que porque você errou em uma hora, errou em um dia, porque você pecou em algum momento, Deus vai te desconsiderar, vai te descartar. Deus ama é você, não é o que você faz.
Nós não fomos salvos por obras, irmãos. Nós fomos salvos e nos tornamos filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Foi por causa do que Cristo fez que nós tivemos acesso à condição, à posição de filhos. O que nos dá acesso à posição de filhos é o que Cristo fez. Nada do que nós possamos vir a fazer, nada que nós venhamos a realizar vai nos tirar dessa posição. O que nos tira dessa posição é incredulidade, é fé ao contrário, vai nos tirar da posição de filhos e de salvos. Porque o que nos posicionou foi a nossa fé falada. Cremos com o coração e falamos com a boca. Mediante isso, nós recebemos a salvação e a posição de filhos. Como perdemos a salvação? Como podemos deixar de ser filhos? Se da mesma maneira que acreditarmos no coração e dissermos com a boca, eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber desse Pai, eu não acredito mais que eu sou salvo, eu não acredito mais nessa coisa toda, eu esqueço essa vida, eu agora vou viver para mim, não mais para Deus. Se a gente anular aquilo que a gente disse que acreditava, crendo no coração, não é nem da boca para fora, é acreditando, é assim que você vai perder. Caso contrário, irmão, por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de um vacilo, Deus não vai anular a tua posição de filho. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas nessa noite que estão aqui condenadas, culpadas, amuadas pelo diabo num cantinho, acuadas lá, sofrendo porque erraram em algum momento, pensando que Deus está pronto para colocar nelas um cajado severo, batendo nelas. Deus está pronto para fulminar, para liberar juízo. Não, Deus é o seu Pai, Ele ama você, Ele quer que você se arrependa, volte ao caminho que você nunca deveria ter saído. Esse é o seu Pai. Nunca nós jogamos os nossos filhos fora porque eles erraram. Nós vamos lá e ensinamos quantas vezes forem necessárias. Eu não estou anulando com isso, irmãos, a importância do arrependimento para não abusarmos da longanimidade divina. Deus é longânimo, Deus é paciente. Dentro desse tempo, Ele vai nos dando chance de nos arrependermos. Ele vai dizendo, não é isso, não é por aí. Ele levanta uma pessoa, levanta duas, levanta um aparelho, levanta um poste, um carro que passa, um negócio que você vê passando no avião, no céu, alguma coisa acontece, você vê, Deus está falando comigo de alguma maneira. Deus tenta que a gente se arrependa para que a gente não sofra a consequência do erro. Mas quando Ele faz isso, Ele está fazendo ainda assim por amor, dando tempo para você e eu nos arrependermos, para você e eu mudarmos. Para de abusar da longanimidade de Deus também, porque eu sei que também tem crente que faz isso. Uma hora você nem vai mais ter a tua mente sã o suficiente, nem a tua fé saudável o suficiente para você conseguir crer e se posicionar. A tua mente vai ficar cauterizada, você não vai mais nem perceber, vai vacilar e está tudo bem. Ei, cuidado com isso. Não brinca de vacilar, não brinca de errar, não brinca de ficar pecando. Não é porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, que eu vou abusar da longanimidade dele, não. Porque todo pecado tem consequência. Agora, Deus não deixa de nos amar, mas Ele também não deixa de nos fazer passar pela consequência dos nossos atos. É impossível. Eu amo meu filho, mas quando eu digo não bote o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. Por mais amor que eu tenha, na hora que ele botar o dedo na tomada, ele vai levar um choque. Não tem como. Eu não consigo impedi-lo de sofrer a consequência do vacilo, da desobediência. Eu não consigo poupá-lo disso. O máximo que eu consigo é, meu filho, venha, depois acolho ele. Porque ele errou, desobedeceu, eu explico, não bote mais. Mas eu não posso poupá-lo das consequências. Muitas pessoas passam pelas consequências dos seus erros e querem culpar Deus. Acham que é Deus pesando a mão. Acham que é Deus condenando, castigando, julgando. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com o mal. Deus queria nos poupar, mas a gente às vezes não quer ser poupado, a gente quer ficar no erro, quer aproveitar a vida, eu vou viver agora o que eu nunca vivi, eu vou experimentar tudo que eu não experimentei, eu quero isso mesmo. Pois vai por esse caminho, uma hora você não vai suportar as consequências dele. Deus não vai poder te poupar das consequências dos seus atos. Deus pode mudar o teu caminho hoje, mas mudar as consequências é como alguém matar uma pessoa e depois dizer, me arrependi, me converti. Vai precisar cumprir a pena na prisão, porque matou. O máximo que Deus vai fazer num caso como esse é dar a essa pessoa qualidade de vida, mesmo ela passando pela consequência. Ter paz, ter alegria, ter aquele sentimento de tristeza segundo Deus, que é o arrependimento. Nunca mais eu faço isso, nunca mais eu volto para esse caminho, não quero mais saber dessa vida, mas vai passar pelo caminho da consequência, porque Deus não nos poupa das consequências dos nossos atos. Deus não poupou nem Adão e Eva, que eram os únicos naquele tempo. A consequência ficou lá. Deus proveu uma solução, Deus proveu uma saída, Deus proveu uma forma de nós que viemos depois sermos poupados de alguma maneira. Nós fomos livrados da morte, nós fomos libertos da enfermidade, fomos libertos da miséria, porque Cristo veio, porque um filho foi dado para que nós pudéssemos ter vida. Mas a consequência do pecado está no mundo ainda hoje, está ou não está?
Então as consequências, elas são reais, não fica brincando com isso não. Mas eu quero que vocês saibam que mesmo que os erros venham e que eles existam, os erros não anulam os vínculos e as alianças. Os erros não fazem com que a gente deixe de ser filho. Não existe ex-filho. Existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Filho é filho para sempre. Assim é no reino espiritual. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama como um pai que ama os seus filhos. Ainda que você não se sinta filho ou filha de Deus por alguma coisa, porque você não está bem, porque algo não está bem na sua vida, eu quero te dizer, não é porque você errou que isso vai mudar o fato de Deus ser o seu pai. Deus continua sendo o teu pai. O segundo aspecto que eu preciso falar é sobre a paternidade espiritual. Eu falava sobre a primeira abordagem, que é a paternidade divina. A segunda é a paternidade espiritual. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, aliás, no verso 14, ele diz, eu não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha como Paulo está se referindo ao seu povo ali. Ele diz, vocês são os meus filhos amados. Aí ele diz no verso 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Do que Paulo estava falando? De pessoas que foram geradas fisicamente, biologicamente, fisiologicamente por ele? Não. Ele estava falando de pessoas que foram geradas por ele espiritualmente. Quantos filhos você tem gerado espiritualmente, irmão? Quantas pessoas estão sendo levadas a Cristo, conduzidas por causa da posição e da atitude que você tem tomado? Deus nos chamou para a paternidade espiritual também. E isso não fala só de homens, não. Isso fala tanto de paternidade quanto de maternidade espiritual também. Ainda mais nós mulheres, que por natureza temos a capacidade geradora em nós. Deus nos chamou para termos filhos espirituais. No verso 15, ele diz o que eu acabei de ler. No 16, ele diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Irmãos, quando fala de admoestação, Paulo está falando aqui de um apelo. Ele está falando de uma correção. Ele está dizendo, olha, eu peço para vocês, eu apelo para vocês, sejam como eu também sou. Sejam meus imitadores, façam como eu faço. E ele fala, porque por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Paulo está identificando Timóteo como seu filho espiritual e se identificando como pai espiritual também. E ele diz, ele é meu filho amado e é fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo estava dizendo que nós precisávamos exercer essa paternidade como ele também era pai espiritual. Ele estava abordando a importância de nós sermos essas pessoas. E o que é esse pai espiritual? O pai, ele é alguém que dá propósito, o pai é alguém que dá amor e o pai é alguém que dá identidade. Como Deus nos deu um propósito, Deus nos deu amor, Deus nos deu identidade, assim também nós precisamos ser. Se você pegar as 3 palavras que eu estou falando, paternidade, amor e propósito, as iniciais são P, A e I, pai. Esse é o dever do pai, na atual conjuntura das coisas. A gente precisa entender que o pai, ele precisa ser a pessoa que vai dar propósito ao filho, ele vai dar amor ao filho e ele vai gerar identidade no seu filho. Isso tanto se faz naturalmente, biologicamente, fisicamente, adotando ou gerando por seu próprio corpo, como também se faz espiritualmente. Nós podemos ser pais dando às pessoas propósito. Nós podemos ser pais dando às pessoas amor. Nós podemos ser pais dando às pessoas aquilo que elas precisam saber sobre a sua identidade. Sobre quem elas são no Senhor. Sobre o que elas são segundo a palavra. A melhor forma de a gente aprender e a gente ser bons pais é a gente compreender e conhecer a paternidade divina. Por isso que eu comecei falando primeiro sobre isso. Porque ninguém pode ser um bom pai se não primeiro souber sobre Deus sendo o seu pai. Se nós não olharmos primeiramente para Ele, não poderemos ser bons pais aqui na terra. Não há como nós sermos seres de sucesso, humanos de sucesso, se nós não conhecermos alguém divinamente que está posicionado para conosco. A gente precisa conhecer Deus, irmãos. Traduzindo em miúdos, quanto mais eu conheço Deus, melhor eu me torno na terra.
Pai, Deus foi para conosco desde o primeiro momento. Deus nos criou e Ele nos deu um propósito. Quando Deus criou Adão, a Bíblia fala claramente que Ele tomou o homem ali e Ele o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Falando diretamente de um propósito. Deus gerou o homem, Deus criou o homem, gerou o homem, colocou o homem lá, formou o homem do pó da terra e colocou ele para cultivar e guardar o jardim. Deus fez isso dando ao homem propósito. Esse propósito foi baseado, antes de mais nada, em relacionamento, em comunhão. Deus estava lá com ele todos os dias. Deus tinha comunhão com o homem todos os dias. Deus estava ali tendo comunicação com o homem. E Deus estava dando ao homem direção clara. Vá, cultive, cresça, se multiplique. Ele estava dando direção clara. Como você pode ser um bom pai aqui na terra? Você dando propósito, você tendo comunhão, você tendo relacionamento, presença. Quanto mais presente você está, mais facilmente você pode gerar uma identidade em alguém. Isso tanto é, irmãos, para aqueles que são pais, naturalmente falando, como para aqueles que são pais espiritualmente falando. E esse deve ser o nosso coração, de todos nós que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter em nós a missão de criar, de gerar outros filhos espirituais. Isso não está falando só com os homens dessa igreja, isso está falando com todas as pessoas que estão dentro desse auditório. Porque eu disse o que Paulo explicou. Ele estava falando sobre paternidade espiritual. Gerei vocês pelo evangelho. Isso tanto fala de paternidade masculina como de maternidade feminina. Vocês estão aqui? Então Deus, Ele primeiro nos criou com isso. E Ele deu ao homem comunhão. Ele deu comunicação. Ele se deu em relacionamento. Deus deu direções claras. Se você quer gerar filhos espirituais, você precisa se fundamentar nesses valores, nesses princípios. Se comunique com essas pessoas. Tenha relacionamento com elas. Dê a elas uma comunhão e dê a elas uma direção clara. Outra coisa que a gente pode aprender com Deus, Deus nos deu amor. A Bíblia fala que Ele nos amou de uma tal forma que deu o seu único filho. Como nós podemos amar as pessoas e nos tornarmos seus pais? Espiritualmente falando, amando essas pessoas. A Bíblia não tem só um versículo para descrever isso, mas tem muitos versículos que vão falar sobre o amor de Deus. Eu não teria tempo suficiente para falar sobre todos, mas João 15:9, por exemplo, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Temos também o verso bíblico que fala em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que eu estou colocando esse versículo aqui? Porque o pai, ele não é apenas aquele que ama falando, ele não é apenas aquele que ama cuidando, ele é aquele que ama suprindo. O dever do pai, quando fala sobre amor, fala sobre provisão, fala sobre suprimento, fala sobre proteção. Um pai que diz que é pai, mas não provê, não supre, não protege, esse pai não ama. Ele está quebrando um dos fundamentos da paternidade, o A do amor do pai. Quantos estão aqui? Um pai que é pai de verdade, ele precisa prover, ele precisa suprir, ele precisa proteger. E isso tanto é espiritualmente como naturalmente. Porque se a gente está falando sobre essa paternidade espiritual, a gente provê também, provê em oração, provê em ofertas, provê através de generosidade. A gente supre uma necessidade que é espiritual ou não, à medida do que a gente pode. Como a gente faz com uma criança. A gente dá a ela a condição para ela dar os primeiros passos de vida. Chega uma hora que ela fica independente, mas no começo, se a gente precisar dar assistência, a gente dá. Aí nasce alguém de novo, se converte algum irmão aqui na igreja, e aí a gente tem uma posição de quê? De abandonar essa pessoa. Está lá, está aos cuidados de quem? Não os pastores que cuidam. Não, irmãos, nós somos as ovelhas, nós somos os irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Como numa família que é muito numerosa, a mãe vai tendo os meninos e um vai cuidando do outro. E o pai e a mãe cuidam do todo, mas um vai tendo cuidado ali com o mais novo, vai ali olhando, vai vigiando, vai dando assistência no que pode, dentro da medida do possível. Você está comigo? Então é nosso dever dar esse tipo de amor. A Bíblia fala, irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, que se alguém não tem cuidado dos seus, esse alguém, especialmente dos da própria casa, esse alguém, ele é pior do que o descrente e tem negado a fé. Muito cuidado para você não achar que ser pai, que exercer essa paternidade, que dar amor, é você só colocar comida em casa. Não, porque o meu papel é colocar comida na mesa, meu papel é pagar as contas. Não, o seu papel é dar amor, e amor inclui o todo.
Porque cuidado não é só você colocar comida lá no armário, colocar comida lá dentro da geladeira, não. Cuidado é muito mais do que isso. Meu filho cansa de falar com meu marido, eles passam um tempão juntos. Mas mesmo que eles passem muito tempo, o Theo sempre volta a dizer para ele, papai, fica perto de mim. Papai, almoçar comigo. Papai, vem aqui brincar comigo. Papai, quero brincar contigo. E isso é porque o papai dele dá muita atenção a ele. Mas nunca é suficiente, porque ele quer esse amor que é demonstrado na presença, no relacionamento, na comunhão, no suprimento das suas necessidades. Não é o suprimento aos seus olhos de pai, é o suprimento da necessidade dele como um filho. Para o pai, ele tem que fazer o quê? Deixar ele saudável, pagar as contas da casa, dar ele uma morada, dar ele comida, dar ele a condição de suprimento básico. Mas para o filho, o olhar do filho não requer essas coisas. O olhar do filho requer amor, requer presença, requer aquela comunhão, requer o relacionamento, requer proximidade, requer tempo. Nós não podemos amar segundo só a nossa própria ótica. Nós precisamos amar segundo a ótica de quem é amado também. É uma via de mão dupla. É por isso que a gente não pega o bebê, só bota ele lá para se virar sozinho. A gente dá colo, a gente caminha com ele, a gente dá a comidinha na boca, a gente vai fazendo o que precisa para ele poder entender a vida, até que ele possa, com as próprias pernas, as próprias mãos, caminhar e viver. Mas até lá a gente vai dando na medida do que ele pode entender. E esse cuidado, irmãos, ele precisa ser exercido em todas as esferas da vida. Não é porque agora o seu filho cresceu que você tem que deixar ele andar por si só e você não vai mais cuidar dele de forma nenhuma, não está nem aí, não fala com ele. Não, irmão. Filho continua sendo filho. Cuidado para você não estar sendo alguém que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa. Porque fazendo isso, você vai negar a fé e você vai ser pior do que os descrentes. Todo orgulhoso. Eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo. Mas tem cuidado dos da sua casa. Sabe como está a sua mulher, sabe como estão seus filhos. Tem suprido eles nas necessidades deles, segundo a ótica deles. Uma coisa que a gente aprendeu, e a gente fala muito entre nós e fala também para outros casais, é que onde há cobrança, há dívida. Cuidado, porque se a sua família cobra muito de você alguma coisa, está cobrando e falando o tempo todo a mesma coisa, é porque naquilo você está devendo, você é devedor naquele aspecto. Talvez você ache que tem dado tudo, mas amor não é só segundo aquilo que a gente vê que dá. É segundo o outro consegue receber. A gente precisa dar na medida que dá, mas precisa fazer o outro também conseguir receber. Quem está entendendo? Tem homem que para ele amar é ele dar presente. Mas para a mulher ela só vai ser amada se ele der a ela elogios. Tem filho que é amado também dessa forma. É um livro muito interessante que fala sobre isso, é As 5 Linguagens do Amor. E ele fala não só sobre a linguagem do amor dentro do casamento, mas tem alguns também que falam sobre as 5 linguagens do amor para outras fases da vida, para as crianças, para os filhos, para adolescente, para criança. E a gente precisa aprender, irmãos, que tudo na nossa vida comunica alguma coisa. E não é porque a gente acha que está fazendo que a gente está conseguindo alcançar o coração daquela pessoa. Você precisa fazer para alcançar lá o coração dela. Quem está aqui? O terceiro aspecto que a gente vê dentro da paternidade, da palavra pai, é identidade, não é? Deus nos deu uma nova identidade. O que é identidade? Deus nos deu uma nova identidade. A identidade é o nosso caráter, é a nossa filiação e são as nossas práticas. Quando fala sobre essa identidade, quando nós falamos de filhos espirituais, também é assim que nós precisamos exercer essa paternidade. Nós precisamos mostrar para essas pessoas quem elas têm como pai, dando a elas uma filiação, mostrando para elas que elas têm Deus, que é o pai, mas que elas também podem contar conosco como pais espirituais, mas nós também ensinamos a elas boas práticas. Damos a elas as condutas necessárias para viver nessa vida aqui, depois de terem nascido de novo, agora que são parte da família de Deus, agora que pertencem ao reino de Deus. E também nós precisamos falar sobre a formação do caráter. O que é o caráter? É um conjunto de condutas que é demonstrado no nosso dia a dia. Não é só a nossa reputação, mas é um caráter. O caráter é feito de valores reais. Não é daquilo que a gente diz, mas é do que a gente vive. Você está comigo? Como alguém que anda perto de você tem visto você demonstrar caráter? Nós temos um Deus que tem um fiel e bom caráter. Você precisa conhecer profundamente o caráter de Deus, de maneira que você também consiga demonstrar esse caráter na tua conduta. Quem é filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus deve demonstrar o caráter de Deus. A nossa conduta não pode ser diferente do nosso pai. Deus não mente, a gente mente. Deus não muda, a gente fica mudando toda hora.
Deus não peca, tem horror, Deus tem aversão ao pecado e a gente vive pecando. Isso é contra o caráter do nosso Pai. Você precisa demonstrar o caráter de Deus na sua conduta, no seu comportamento, na sua forma de viver. Você está comigo, irmão? Formar caráter requer ensino, requer disciplina, requer repetição, requer insistência e perseverança. Não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer da noite para o dia. Mas se você for insistente, você vai conseguir impregnar, imprimir isso em alguém, de maneira que essa pessoa também faça como a Bíblia diz: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo ensinava sobre isso. Nós precisamos aprender sobre isso e ensinar dessa forma também. Amém? Os pais, eles são assim. Eles devem enxergar nos filhos um propósito, devem enxergar nos filhos e apresentar a eles também esse propósito, demonstrando amor, demonstrando e gerando uma identidade neles, dando a eles condições de viver aquilo que Deus chamou para viver. Nós não podemos anular isso. Paternidade espiritual requer esses pilares sendo desenvolvidos. O tempo aqui no domingo à noite é muito mais curto do que qualquer outro momento da vida. Mas se você quiser depois, essa mensagem vai continuar no YouTube e você vai poder consultá-la, assistindo calmamente, vendo os versículos, vendo as frases que foram faladas. Isso vai te ajudar. Uma coisa que a gente não pode fugir, irmãos. A Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 6, no verso 4, que os pais, eles têm o dever de não provocar aos filhos a ira, não é? Não provocar nos filhos ira. O que é? Você ficar irritando os seus filhos. E uma das formas como a gente mais pode irritar os filhos é aquele discurso de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Porque o filho vai buscar a coerência nas atitudes. Se a gente for incoerente nisso, isso vai irritando o filho. Ele não vai acreditar em nós se a gente viver de um jeito diferente do que a gente fala. Se a gente viver e quiser requerer deles algo que a gente mesmo não vive, não dá. Isso irrita, isso causa ira nos filhos. E a Bíblia completa dizendo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem uma versão que fala na disciplina e nos ensinamentos cristãos. É o nosso dever ensinar aqueles que se tornaram nossos filhos, tanto biológica, emocionalmente, afetivamente ou espiritualmente. Se nós dizemos que somos pais, se nós dizemos que somos filhos, que temos filhos, nós precisamos ensinar esses filhos na disciplina e com os ensinamentos cristãos. É o que a Bíblia nos fala. Fábio falou muito bem no período que ele comentou aqui, agradecendo, ele disse, a Bíblia fala sobre nós ensinarmos a criança no caminho. Não fala de você abandonar a criança, de você largar ela para viver segundo a própria vida ensina. Não, mas você ensinando presente, você ensinando na disciplina, nos ensinamentos cristãos. E essa disciplina fala de correção. Deus, ele corrige ao filho que ama. A Bíblia fala sobre isso em Hebreus. Nós, às vezes, vamos precisar corrigir os nossos filhos. Corrigir não é açoitar, não é maltratar, não é espancar. Corrigir é dar a eles disciplina dentro do que eles podem suportar. A disciplina, numa certa faixa etária, ela vai ser só falando. Numa outra faixa, você vai precisar dar lá uma palmadinha mesmo. Tem uma fase que você já não pode mais dar palmada, porque aí é vergonha para você e para o filho, porque já cresceu. Então, tem uma fase, aliás, existe uma disciplina que ela é proporcional a cada fase experimentada. Na vida cristã, da mesma forma. Se temos filhos espirituais, a gente não pode disciplinar duramente uma pessoa que ainda é imatura espiritualmente. Acabou de nascer de novo, aí caiu de novo no pecado que ela caía antes. Aí a gente vai botar em disciplina agora 2 anos aí, porque o que ela fez é muito grave. Querida, a disciplina precisa ser proporcional ao entendimento daquela pessoa. Se ela não tem maturidade espiritual suficiente, eu não posso dar a ela a disciplina de uma pessoa que já é crente e madura espiritualmente há muitos anos e caiu no mesmo pecado, igualzinho. Mas ela tem condições e maturidade de suportar uma disciplina diferenciada. Você não pode matar, espancar o bebê. Quem está entendendo? Não deve matar e espancar nenhum. Mas a força que você usa, a disciplina que você dá numa certa fase, ela é suportável para aquela fase. Mas numa outra, ela pode ser suficiente para sufocar e matar. Quem está comigo? Então, a gente precisa entender que Deus, ele também nos ama assim. Enfim, concluindo tudo isso, falando sobre todas essas formas de paternidade, falando sobre aquilo que Deus é para nós, aquilo que nós somos para com Deus e aquilo que nós podemos ser para com as outras pessoas, naturalmente falando ou espiritualmente falando, o que a gente precisa entender é que nós devemos demonstrar amor ao Senhor em tudo e demonstrar o amor dele em tudo também. Na nossa vida, recebendo desse amor e dando a ele o amor como filhos, dando a ele a honra como filhos, mas também demonstrando isso e praticando isso ao ponto de influenciar outras pessoas.
É isso que Deus espera de nós. Se você não sabe como você fazer o seu papel exercido, como pai espiritual, pai natural, ou como mãe espiritual, mãe naturalmente falando, procura o Senhor para isso. Ora ao Senhor e diz: Pai, me ensine, me ajude a ser pai. Pai, me ajude a ser mãe. Me ensine como fazer o melhor. Me ensine, demonstre para mim como eu posso fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero construir nessa pessoa tudo aquilo que o Senhor também está construindo em mim. Querido, eu sei de uma coisa. A gente não vai poder trocar o DNA das nossas pessoas, das nossas crianças, dos filhos, e nem das pessoas que a gente está sendo só pai espiritual ou ministerial. Mas uma coisa é certa, no DNA estão contidas as nossas informações básicas, não é? E elas são geneticamente imutáveis. O nosso DNA, ele está ali dentro de cada célula e ele mostra quem nós somos, de onde nós viemos, não é? Mostra quem foi que nos gerou, mas a gente não tem como mudar isso. Mas se a gente pegar o que DNA pode trazer para nós, a gente não tem como mudar geneticamente. Mas a gente pode dar devoção, a gente pode dar a nossa natureza, a nossa nobreza, a gente pode dar amor, a gente pode também ensinar adoração. São palavras que estão associadas a D, a N e a A. Se você pegar isso, você não vai poder mudar as pessoas por dentro delas, não. Mas você pode ensiná-las de uma maneira tal que o que é de Deus, que está em você, vai ser transmitido para essas pessoas também. Sejam seus filhos naturais, sejam seus filhos espirituais. É possível a gente viver e ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus também tem nos ensinado. Que nessa noite você saia daqui um pouco mais comprometido com o seu papel. De espiritualmente exercer isso, a despeito da sua faixa etária, a despeito de você ser solteiro, casado, você exercer paternidade espiritual por onde você passar. Como o Fábio bem falou, você precisa ser pai onde você estiver. Ser pai, ser mãe. Nós vivemos uma sociedade que está quebrada porque está carente de paternidade, está carente de maternidade. Eu me lembro de Débora, para as mulheres especialmente falando, embora hoje seja o Dia dos Pais. Débora, ela fala que ficaram desertas as aldeias de Israel, até que ela se levantou por mãe, ou se levantou como mãe em Israel. Não é uma coisa que ela era, mas ela se levantou como. Você precisa se levantar como mãe, você precisa se levantar como pai, lá onde você está, para demonstrar que existe um Deus que é pai, que ama, que corrige, que disciplina, que acredita, que impulsiona e que fica sempre perto, mesmo que as coisas desandem em algum momento. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Mas eu sei que aquilo que precisava vir ao teu coração e ao meu veio suficientemente. E o Espírito Santo vai nos instruir todos os dias a permanecer fielmente naquilo que o Senhor nos designou para sermos. Quer seja pai, quer seja mãe, quer seja papel de filho e o seu papel para com o seu pai. Talvez você não teve uma relação boa com o seu pai até hoje. Hoje é um bom dia para você mudar isso. Dá tempo de você mandar uma mensagem, dá tempo de você fazer uma ligação, dá tempo de você dar um abraço, dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de ajustar as coisas. Só não dá tempo depois que eles já partiram daqui. Aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto estão aqui na terra, irmãos, nós podemos mudar as coisas, nós podemos mudar os relacionamentos, nós podemos reconstruir. Ah, Samis, você diz isso porque você não sabe como aquele homem é orgulhoso. Você não sabe como ele foi ruim. Irmão, você sabe agora como Deus te ensinou humildade e você sabe agora como Deus é bom o suficiente para você amar como você também foi amado por Ele. Talvez você não recebeu desse homem o amor necessário, mas você recebeu de Deus suficiente amor, que a Bíblia diz em Romanos 5,5, que esse amor foi derramado no nosso coração. Está derramado, tem suficiente dentro de você para você poder amar quem você precisa amar. Amém? Que essa noite seja uma noite para você mudar a sua rota, mudar a direção, se comprometer naquilo que você sabe que precisa se comprometer. Eu não posso jamais entrar dentro da relação que você tem com Deus, nem tampouco com o seu pai, naturalmente, se existe. Mas eu posso te instruir, te orientar, inspirada pelo Espírito Santo. E o meu desejo é que nessa noite isso possa ter alcançado o teu coração de alguma maneira. Que você saia com um olhar diferente. E entenda que paternidade, à luz da palavra de Deus, abrange muito mais da vida do que o que a gente podia imaginar. E a gente não pode fugir disso. Mas a gente deve cada vez se aproximar mais do que Deus deseja que nós sejamos e do que nós vivamos. Amém, irmão? Deve ter uma música para cantar aí. Eu quero que você seja ministrado nesse instante. E em seguida o dirigente vem. Deus é o meu Pai e nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo.
Deus é o meu Pai e nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Ele me chama pelo meu nome, ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho, a sua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu Pai e nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Deus é o meu Pai e nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Aleluia. Você foi alcançado essa noite. Diga: eu tenho um Pai. Graças a Deus por isso. Eu queria dar de repente a alguém um convite especial essa noite. O convite de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe, em Cristo Jesus nós temos a nossa salvação e a nossa filiação ao Senhor. Muitas pessoas estão lá fora pensando que todos nós que estamos aqui nessa terra somos filhos de Deus. Mas o fato é que nós nos tornamos filhos quando nós fazemos essa confissão, essa aliança com o Senhor, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca. É isso que a palavra ensina a respeito de paternidade. Nós nos tornamos filhos quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E talvez você esteja aqui hoje à noite e você nunca fez essa oração. Você nunca fez essa confissão, mas você está aí crente de que é filho de Deus. E eu quero dizer a você que você precisa se tornar filho. Quem disse isso nem foi eu, foi Jesus. Ele diz a Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo. E é nesse novo nascimento que isso acontece. Então, se você nunca fez essa confissão, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento, essa é a sua noite. Alguém decide fazer isso? Levante aí a sua mão. Deixa eu ver se nós temos um corajoso essa noite que está decidido a se tornar filho de Deus. Todos salvos. Talvez você já tenha tomado essa decisão, talvez você já seja filho, mas você percebe que andou distante, andou por outros caminhos, mas que hoje você está aí muito claro, com uma convicção de que você precisa retomar esse caminho, se conectar com aquilo que o Senhor tem para você. Você deseja se reconciliar com Ele essa noite. Se você está aqui e deseja fazer isso, nós estamos aqui para te ajudar, para te conduzir. Você só precisa levantar a sua mão, que nós vamos te ajudar. Temos alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Alguém já é crente, mas ainda não é batizado do Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Quero te dizer que é para hoje e é para você. Se você está aqui e ainda não é batizado do Espírito Santo, nós temos uma equipe aqui que vai te ajudar, que vai te conduzir. Você vai sair daqui essa noite orando em outras línguas, usando essa ferramenta poderosa que o Senhor dispensou para mim e para você. Alguém deseja? Amém, amém. Glória a Deus. Alguém chegou aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade, algum diagnóstico que tem te atribulado, que tem te perturbado ao longo de algum tempo? Se você está aqui nessa condição, eu quero te dizer que você não precisa ir embora do mesmo jeito. Você tem um Pai que já providenciou uma solução para isso. Se você está aqui, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos e você vai sair daqui essa noite completamente livre disso que tem te perturbado. Alguém? Todos salvos, todos cheios, todos curados. Graças a Deus. Que igreja maravilhosa. Então nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu quero antes fazer aqui algumas indicações importantes para que você leia, para que você aprenda um pouco mais a respeito desse assunto que foi ministrado tão bem essa noite. Esse livro, Guia Bíblico de Paternidade Espiritual. Esse outro aqui, Bem-vindo à Família de Deus. E esse outro livro que trata sobre esse assunto, Não Tendes Muito
muitos pais. Você pode encontrar todos esses livros aqui no nosso Verbo Shop. Inclusive, você pode ir lá ao final e todos esses títulos estão com 10% de desconto. Como todos esses livros falam a respeito de paternidade, eu não poderia deixar de falar sobre esse livro, que o autor é o nosso pai, pastor Fábio, alguém que tem se dedicado ao Senhor há tanto tempo, nos traz um assunto extremamente relevante que nós precisamos conhecer. Da Trombeta ao Trono é um livro especial que, se você ainda não adquiriu, você pode adquirir, e aqueles que já adquiriram já têm inclusive testemunhos para contar. Eu queria trazer a Lia aqui, ela tem algo para falar a respeito da leitura do livro, daquilo que ela tem experimentado ao longo desses dias. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Queridos, eu estou aqui para falar um pouco desse livro, né? É uma bênção, do Trono à Trombeta, e te incentivar realmente a ler. Aqueles que já compraram, a ler. Aqueles que ainda não compraram, compre e leia. Não vale a pena você comprar o livro e ter na sua casa e não ler. Eu dou graças a Deus pelo Senhor ter incentivado ao nosso pastor a escrever esse livro. Eu já li alguns livros sobre o tema, né, sobre escatologia, e eu confesso a vocês que, para mim, é um dos temas que não é tão simples. Eu acredito que para algumas pessoas também, né? Mas esse livro, em especial, eu digo a vocês, que leitura maravilhosa, que leitura simples, que leitura didática. Além dele, ele tem vários desenhos, várias figuras que você vai lendo e você vai visualizando. É muito fácil, muito simples e muito didático o livro. Não tem como você não entender aquilo que está escrito. Se você não tem um hábito de leitura, se você não tem costume de ler, você vai compreender, você vai visualizar cada etapa, cada cena daquilo que está lá no livro. E eu digo mais a você, as nossas crianças do CVV, a partir de 9 anos de idade, elas conseguem sim ler esse livro e entender. Então não diga você que eu vou ler porque eu não vou compreender. Você lê e você compreende. Graças a Deus por esse livro, e porque esse livro vai chegar a muitas pessoas e vão conseguir compreender aquilo que é um tema que não é tão simples para muitas pessoas. Graças a Deus, muito obrigada, pastor, por esse livro, e vai virar muitos outros. O próximo a contar um testemunho será você. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui dizendo que lá no nosso Verbo Shop nós temos hoje, em especial para o Dia dos Pais, 10% de desconto. Vai lá adquirir um desses livros, uma dessas literaturas que certamente vão te abençoar de forma sobrenatural. Amanhã nós temos discipulado, terça-feira nós temos a volta do Verbo em casa, domingo que vem nós temos aqui na nossa igreja, nos 3 cultos, uma celebração importantíssima. Vem, traz convidados, é uma oportunidade que nós temos de chamar muita gente. Dia Verbo da Vida de Missões, e dia 29 nós temos o convívio, então você pode fazer a sua inscrição agora na saída, tá bom? Sejam abençoados praticando essa palavra. Tenha uma semana abençoada, próspera, de bons negócios, grandes oportunidades. Deixe o seu telefone ligado, que ele vai tocar com boas notícias em nome de Jesus.